coercitivo, os seus efeitos, o distanciamento, e aquele perigo da minha causa não ser aquela, não ser identificada, quando não há identidade da tese, mas o meu recurso foi tratado como tal que eu tenho que dar. Primeiro vou procurar falar uma linguagem bem singela, comunicar, para não ocorrer aquilo que aconteceu com o atleticano, torcedor menino, torcedor do Atlético, e fui conhecer lá nos Estados Unidos, foi para Las Vegas, e gosta. Aqui em Minas ele toma cachaça, mas lá, com as suas economias, ele pode tomar um uísque, não um Drugs, mas aquele uísque de milho americano, que não é barato. E todo empolgado, conheci uma loira, e não tem nada para e uma loira bonita, uma loira muito elegante, e papo vem, papo vai, não sei como o papo vai, não falo bem, porque ele não falava inglês nem a coisa. Aí Jéssica lá, Jéssica para cá, acabaram se comunicando, paquerando, e foram para o quarto. Para o quarto que eu quero. E esse menininho caiu em amores. E o senhor sabe bem que em inglês once more, quer dizer, mais uma vez. E naquela cena de amor, a mulher atinge o clima e diz, e começa a recitar, once more. E o menininho respondia, toda vez que ela dizia once more, o menininho respondia, Belzonte. Eu acho que não era torcedor do Cruzeiro, porque eu falaria inglês. Mas quebrado o gelo. Um paulista pode acontecer também. Com paulista isso vai acontecer em Barretos, na peça do peão. Nós estamos falando em repercussão geral, nós estamos a falar em recurso repetitivo. Nós estamos tratando de recursos de natureza extraordinária. Eu gostaria de chamar a atenção, e eu vou pedir bem a desembargadora Regina para contrapor a questão de que o Supremo Superior Tribunal de Justiça, diante da admissão, diante da necessidade da demonstração da relevância, teria competência de julgar a matéria constitucional. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Quem entende devidamente que não. A primeira coisa que nós temos que entender é o papel desse recurso. Nós estamos falando em relevância, que é algo íntimo no sistema, que é aqui, que é na Alemanha, que é no sistema global. Ou seja, recursos de natureza excepcional têm como requisito relevância. É uma questão instantaneosa. E por quê? Pontes Miranda já dizia, a Rosa Moreira contextou, mas Pontes Miranda já dizia que nesse recurso o que se destaca não é o interesse privado da parte, mas o interesse público na manifestação da Corte em expressar a interpretação última do texto de lei federal ou da Constituição Federal. Esse recurso aqui, por exemplo, eu vou tomar por empréstimo um príncipe dos processualistas italiano, que via Andrei, na sua obra Recurso de Cassação, e o recurso de cassação faz na Itália, na Europa, o que o recurso especial faz no Brasil é dado, existe para o controle e de legalidade, para assegurar o prestígio da legislação infraconstitucional. Calamandeira nos dizia que um recurso de cassação, que é válido para o recurso especial e também vale para o recurso extraordinário, a parte na realidade, o Estado na realidade, quando há o recurso, pega uma carona no interesse privado da parte para expressar o interesse público na interpretação da norma infraconstitucional ou constitucional. Esse é o papel.
É hora de entendermos, e no Brasil não se consegue entender nada bem, que esse recurso não é um recurso para resolver a questão do direito subjetivo imediatamente. Através dele se aprecia ou se resguarda o direito subjetivo, mas de uma forma reflexa. E aí, Regina, quando a Constituição, no artigo 102, parágrafo 3º, passa a exigir como condição de admissibilidade do recurso extraordinário a demonstração da relevância, o legislador constitucional disse: o que não tiver repercussão não é de interesse da Corte julgar. Não é importante para a Corte julgar. Não merece o controle da Corte Constitucional. Isso não quer dizer e não pode dizer que a competência para a apreciação desse recurso ou dessa matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário agora se desloca para o recurso especial, de modo algum, por uma razão simples. A competência do Superior Tribunal de Justiça é regulada na Constituição em número taxativo. Não se alarga a hipótese de competência. Quando analisamos o artigo 105, inciso 3º da Constituição, vamos encontrar o rol de hipóteses em número exaustivo, taxativo, de cabimento do recurso especial. Não pode a Corte, por Constituição pretoriana, alargar o universo dessa competência. Evidente que toda competência em matéria de tribunais superiores é dada pela Constituição. O que nós temos que entender é que o legislador não quer mais que o Supremo julgue, não é relevante. Questão de política judiciária. Questão de política judiciária. Não é mais relevante. O legislador diz: para alçar ao Supremo Tribunal Federal, cabe a parte demonstrar, além do seu interesse subjetivo, um interesse objetivo, ou seja, um interesse público. Porque a repercussão traduz um interesse público na interpretação da tese pelo Supremo Tribunal Federal. Daí a preocupação. Mas suprimiu o recurso? Sim, suprimiu o recurso. Não tendo relevância, não tem controle de constitucionalidade pela Corte Superior. O STJ pode julgar matéria constitucional? Pode. Quem diz que não? Pode. Não em recurso especial, por alegação das partes, é evidente. Porque se a parte entende que a matéria, ou seja, que a decisão violou a Constituição, já cabe no recurso, após o julgamento da apelação ou do agravo, havia um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O sistema nosso é de bifurcação. A matéria infraconstitucional desafia o recurso especial, a matéria constitucional desafia o recurso extraordinário. Mas eu, como julgador no Superior Tribunal de Justiça, posso, ainda em sede de recurso especial, apreciar uma matéria constitucional? Posso. Qualquer juiz é o controle de uso. Aí é por aplicação do princípio do controle de uso. Qualquer juiz pode deixar de aplicar uma norma que ele reputa inconstitucional, desde que respeite, em se tratando de órgão colegial, a reserva de plenário. Tem que levar a questão à Corte Especial, com a maioria dos seus membros, mas não a parte. A parte tem que entrar no recurso extraordinário. É a nossa sistemática. Senão, vamos fazer no STJ num órgão de terceira instância para depois chegar ao Supremo e à quarta instância. Quando o Supremo, quando a Constituição modifica, quando o legislador constituinte modifica a Constituição para dizer que o cabimento do recurso extraordinário doravante se submete à demonstração de repercussão, e quis dizer o que não tem repercussão, a Corte não vai mais julgar. Política judiciária. E quem disse que tem que julgar tudo? Só nós brasileiros, questão de recurso, pela influência italiana. A própria Itália já está abandonando essa coisa. Então, nós precisamos compreender esse papel político
constitucional das cortes superiores. O recurso especial tem um papel político constitucional que é o do controle da legalidade. Bom, mas o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, também aprecia matéria constitucional na sua competência originária, onde ele é um órgão de primeiro grau. Ele funciona como órgão de primeiro grau. Estamos lá julgando desembargadores, julgando membro do Tribunal de Contas. Se Deus quiser, depois do mensalão, isso vai sair de lá. O mensalão vai mudar a competência das cortes superiores. Não justifica foro de prerrogativa das cortes superiores. Qualquer cidadão tem que ser julgado com um juiz de primeiro grau, começar o seu processo. Achava que era vantagem, até no momento que o Supremo começou a condenar um deputado tempos atrás, e agora vai rodando no salão. Acabou o interesse político, não teve isso na corte superior. Pior, e aí eu quero dizer também que eu não consigo ver no sistema constitucional brasileiro a segurança ou a previsão do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição aqui na doutrina, já nos dizia o Barbosa Moreira, é uma questão de política judiciária também. E nós não temos obrigatoriedade de desafiar recurso ou de colocar um recurso sem. O Supremo agora está julgando originariamente, como o Tribunal de Primeiro Grau, a tese do mensalão, e não tem recurso. Alguém já viu, mas pode entrar com um embargo de divergência, se não der maioria, ou se a maioria não, se não houver unanimidade. Isso é uma questão de discutível, mas não significa nem duplo grau de recurso, porque o recurso será para o próprio tribunal. Então, nós não temos, com clareza na Constituição, essa é garantia do duplo grau. É da tradição nos recursos ordinários, ou seja, nas instâncias ordinárias. Nas instâncias ordinárias. Mas já é hora de suprimir recursos até nas instâncias ordinárias. E eu vou dizer que, em matérias já sedimentadas no Supremo, no STJ, em que a Corte também já tomou posição, admitir recurso, por admitir, pelo simples canal, por aplicação do duplo grau de jurisdição, é brincar com o dinheiro do contribuinte. Há países que analisam causas já decididas, teses já sedimentadas, não deixam entrar nem com a demanda, não se entra no sistema, não permite que a causa entre no sistema, porque isso onera. Lógico, quando o advogado sabe fazer, ainda bem que sabe, senão o direito ficaria estático. Ele sabe dar uma outra colocação e levar a causa por outras vertentes. Tudo bem, neste caso, mas tal qual já decidido não cabe mais. Nós estamos brincando, nós vamos ter que ter tribunais que, daqui a pouco, de São Paulo, que era 382, com 700, o Tribunal Regional Federal vai ter 150, 160, e a uniformização da jurisprudência vai embora. Mas, quando nós falamos de recurso repetitivo, e aqui eu quero entrar num tema também um tanto nevrálgico, é a função do precedente. Todos nós achamos que a função do precedente é uma questão do direito da comum. Também não é verdade. Há um estudo recente mostrando, inclusive feito, elaborado nos Estados Unidos, e aqui trazido pelo professor paranaense, processualista, escreve sobre antecipação, Marinoni. Preste bem atenção, esse livro merecia ser lido com a devida atenção. Função do precedente não necessariamente tem relação com o sistema comum. Função do precedente, ou seja, o prestígio do precedente, tem relação com uma coisa simples chamada segurança jurídica. É só isso. As cortes superiores decidiram, é necessário o alinhamento, e aí enfrenta a questão da livre convicção. Isso retira do juiz poder julgar com a sua livre convicção. Vamos interpretar isso nos seus devidos termos. Quando o Código do Processo assegura o juiz decidir com a sua livre convicção motivada, ele está se referindo a questões de fato. Ele está dando ao juiz o poder de analisar soberanamente as provas.
tese jurídica, o sistema é desenhado de uma forma piramidal. O sistema é desenhado de uma forma piramidal que coloca em cima a matéria constitucional suprema e matéria infraconstitucional o Superior Tribunal de Justiça. Se é dado ao juiz de primeiro grau discordar das teses e ficar propiciando o aviamento de recursos, para que Corte Superior? O sistema já indica, é indicativo. Superior Tribunal de Justiça interpreta a lei federal, zelando pela interesse do ordenamento jurídico infraconstitucional, tem a missão deveras importante de manter a unidade na interpretação da lei federal, havendo divergência entre os tribunais. O fez, interpretou, acabou a razão de subir recurso. Daí o Supremo ter decidido, o STJ, na questão de ordem, no agravo 1.154.399, também já decidiu, olha, julgada, apreciada a matéria em recurso repetitivo, se a decisão está conforme a orientação da Corte, não cabe nem agravo, não sobe, e não pode subir. Isso não é brincadeira. Senão, para que criar a figura do Instituto do Recurso Repetitivo? Para que criar um tribunal para dar a última interpretação da lei federal? Se ela não é obedecida nas instâncias ordinárias, vamos dizer, mas a lei não deu força vinculativa, mas o consenso dá. A interpretação razoável do sistema nos leva a essa conclusão, que Corte Superior existe para pautar o comportamento da sociedade. E dado esse comportamento pela interpretação da lei, cabe os órgãos inferiores, ou seja, os órgãos estão vinculados, não gosto de usar o termo inferior, mas que estão vinculados jurisdicionalmente ao tribunal a aplicar. Se não faz, o que fazemos nós? Reformamos monocraticamente. E cuidado, eu agora estou com a tese de condenar o juiz pelas custas do retratamento do processo. Então, nós precisamos atentar. Nós não podemos, não devemos. As pessoas buscam muito o argumento justiça. Mas eu quero a justiça, e a justiça é percorrer todos os tribunais. Quem disse isso? Quem disse que o Tribunal Superior é vocacionado a decidir, a resolver a questão da justiça do caso concreto? O caso concreto é um mote. Está aqui um grande filósofo do direito, professor Roberto. E aqui eu vou buscar uma lição de um alemão que tinha uma alma latina, que é o Gustavo Hagen. Quem lê Hagen parece que ele é latino, então a sensibilidade com que ele escreve. É Hagen que fala em alemão. Nós, cruzeirenses, falamos qualquer língua. Não assim. Hagen nos diz que o direito é composto por dois elementos: justiça e segurança jurídica. Desejar é que sempre prevaleça o valor de justiça em conjunto com a segurança jurídica. Mas esses vetores destinam em determinado momento, brigam entre si. Cabe então ao legislador tomar partido, cabe ao legislador optar, estabelecer qual vai prevalecer. Desejável é que se atinja o valor de segurança jurídica com menor sacrifício ou nenhum sacrifício do valor de justiça. Mas isso não é possível. Cabe ao legislador então estabelecer, e ele faz, por exemplo, no procedimento possessório, ele diz: na pendência da posse não se discute o domínio. Ele teve em conta o valor de justiça. Porque se tivesse, ele permitiria a discussão do domínio para dar coisa a quem deve. O que preocupa o legislador com a segurança. Os
Os litígios possessórios perturbam por demais a paz social. Levam, às vezes, à morte de um dos litigantes. Então, primeiro pacifica isso. Resolve a posse, depois se discute o domínio, paz e justiça. Na opção do legislador pela segurança jurídica, com o sacrifício do valor da justiça. Ora, o legislador, no procedimento ordinário, permite ou amplia a dialética, o contraditório. Ora, no procedimento sumário, preocupado com o valor da segurança jurídica, ele encurta, suprime recursos. Tudo é uma questão de opção legislativa. Em matéria recursal, o legislador tem essa opção. Ele adotou em matéria de recurso de natureza excepcional, que é o recurso especial, o recurso extraordinário. O recurso de revista eu nem falo, porque a justiça trabalha a justiça, não é? Do que ainda mais, que se não fizer um acordo, está perdida a empresa. Então, mas observe bem, o legislador tomou partido pela segurança jurídica, interpretado, aplica-se. Essa é a razão que justifica os óbitos jurisprudenciais, os óbitos legais ao conhecimento do recurso. E se nós já transformássemos o superior na terceira instância, daqui a pouco o Supremo seria a quarta, teríamos a quinta, a sexta, ou seja, não teríamos nunca alcançado o valor de segurança jurídica. Então, a opção legislativa pela manutenção da paz social, para a eliminação de vez do conflito, através do atingimento da coisa julgada e da coisa soberanamente julgada, que não admite depois nem a história, é que justificam essas condutas legislativas no sentido de inibir ou restringir o acesso às cortes via recurso. Nós não podemos esquecer. Bom, volto especificamente para o recurso repetitivo. Nós sabemos que, embora de concepção da common law, nós adotamos um sistema, nós copiamos o sistema germânico, e aliás o professor Sturm, com quem eu estive no ano passado, 2 vezes, em Recife, na terra de Meriel, né? E, aliás, estão falando, você sabe que vocês do Recife são grandes devedores de Minas. Onde nasce aquele mar que ganha? É o Rio São Francisco. Se represar o Rio São Francisco, cerca o Oceano Atlântico. É muito bom vocês agradecerem Minas Gerais. A gente, até peço desculpa, a gente não deve falar que mineiro é falta de educação. Pode ofender quem também. Você que é toda e ansiosa, que perdeu o povo, mas é nossa devedora. Mas eu volto especificamente para o seguinte. Na Alemanha não deu certo. Eu costumo dizer que na Alemanha não deu certo. Nós copiamos. Aqui está dando mais ou menos certo. Mas por que não está dando certo? Uma repercussão também não está dando 100% certo. Porque as cortes superiores não têm um prazo para julgar. Eu, como corregedor-geral da Justiça Federal, foi da expressão, eu sou presidente da Turma Nacional de Uniformização, que seria o juizado, o STJ dos Juizados Especiais Federais. O DNU composto por 10 juízes federais, presidido pelo corregedor-geral, eu sou presidente. E o que eu estou notando? Nós estamos com mais de 40 mil numa tese, com recurso suspenso, mais de 50 mil no outro, porque o Supremo reconheceu a repercussão geral e está parado há 3, 4 anos. Ora, a repercussão geral não foi feita para isso, e nem recurso repetitivo, sem contar os recursos repetitivos do STJ, que também terá.
expõe instrumentos criados para dar agilidade. Julgar um aplica, não sobra os recursos que estão em conformidade, acaba, esvazia logo os tribunais. Vamos esvaziar os tribunais. E nós estamos numa tranquilidade. O colega no STJ reconhece a repercussão geral e senta, vou pensar. Reconhece, aperta com recurso repetitivo e vou pensar. O Supremo declara a repercussão geral, depois do mensalão ele vai ver quando vai julgar. Só que o coitadinho que está pedindo a revisão da sua aposentadoria, negada pelo INSS, e olha, o índice de reforma, o índice de procedência das ações movidas pelo INSS nos juizados especiais, eu encomendei uma pesquisa para o IBEA, o PRON, que nós apresentamos em Curitiba semana passada, é de 46%, ou seja, quase a metade. O INSS trabalha muito mal, isso pode ser que nos levar a uma conversa. Metade do que deveria ser definido não é. Então, nós estamos. O que isso? A demora faz o quê? Que o benefício seja pago para os herdeiros, para a viúva, se for não. Se for a primeira mulher, já vai morrer junto. Então, isso nos preocupa. Nós temos que ter, através dos juizados especiais federais, a Justiça Federal exerce o seu mais importante papel social. Julgando as causas previdenciárias e causas contra a Caixa Econômica Federal, em grande parte. Então, se a gente analisar em termos de resultado, está questionável. Vamos procurar agora o senador do Supremo, do STJ, a gente mostrar estatística do que está lá. Então, agora, diz a lei que, uma vez afetado o recurso repetitivo ou reconhecida a repercussão, paralisa os processos. Pode o relator determinar a paralisação, suspender o trâmite das ações. Tudo bem, para as ações iguais, ótimo, vou ter uma decisão soberana, uma Corte Suprema, um Superior Tribunal de Justiça, que não é Corte Suprema, mas é o tribunal mais charmoso da República. Inegavelmente, você não acha? Eu, quando lá cheguei, era mais novo, tem muito tempo mais novo. Hoje chegaram alguns mais novos, eu sou mais bonito. Então, não, chegou alguém com uma pinta muito elegante, moreno lá muito alto, já esparramei para as mulheres, não gosta de mulher. Ninguém chegava lá com essa pinta, quando eu estiver lá. Então, o que acontece? Quando está a tese parte, se enquadra, nenhum problema. Mas quando a tese veiculada no recurso que eu estou conduzindo, ou no meu recurso, não é, mas foi considerada como seu. Porque suspendeu, não cabe recurso. Reconhece, julgou, a decisão está conforme a orientação da Corte Superior, não cabe recurso, mas a minha causa não era aquela. A minha tese tem um diferencial. No macro é, mas na particularidade não é. Isso está oferecendo uma dificuldade enorme aos advogados. A meu sentido, o primeiro recurso cabível seria o próprio agravo, que é o instrumento adequado para destrancar recursos. Eu tenho dito aos colegas, não temos que exigir mandado de segurança, não temos que complicar nada. Qual o instrumento adequado para destrancar essa remessa de recurso? É o agravo. Se trancou um recurso que não se enquadra naquela hipótese prevista, é o agravo para demonstrar que aquele recurso não se subsume à hipótese afetada por um recurso repetido ou que foi tratado. Mas é que os juízes dos tribunais superiores trabalham com tanta desconfiança, são tantos recursos protelatórios, e são mesmo, que às vezes passa o bom pelo mal. E fica com dificuldade. Então isso impõe um tratamento muito especial no recurso, nesse agravo. Chamar a atenção de cara, agora, pelo amor de Deus, recurso de 20 laudos, não vai mais de 50, 60, 70.
Porque quem escreve isso sabe, a gente já sabe que não tem razão mesmo. Esse recurso deve ser curto. Nós estamos com os tribunais abarrotados. Ninguém lê. Memorial de 20 laudas, dá vontade de devolver para o advogado na hora. A gente recebe por educação e não lê. Por que não lê? Memorial de 4 laudas. O melhor memorial que eu recebi foi um de meia lauda. Ele atacou o problema. Lógico que nem sempre isso é possível. Então, precisamos de 4, 5 laudas. 5 laudas, aí vamos lá. Mas não vamos fazer recurso de 20, 30 laudas. Desculpe a sinceridade. Mas é assim que funcionam as coisas, Pedro. Nós não temos mais tempo. Nós não conseguimos. Então vai dar uma passada de olhos. A maioria dos tem memorial lá que é passada de olhos. Aí quando muito gera a vista de homenagem. Outro dia eu perguntei a um colega por que se pediu vista, essa matéria está sendo inventada. Porque o número memorial estava tão bonito, o papel pediu uma vista de homenagem. Depois levou de novo. Então, para que o seu recurso não receba a vista de homenagem, para que o seu recurso atinja o propósito que é destancar o agravo ao menos. Se não processar o agravo, inexoravelmente terá que fazer a parte do mandato de segurança. Inexoravelmente. Trancou aqui no tribunal, não subiu porque ele quer aplicar a hipótese do artigo 543, parágrafo 7, no inciso 1, e não vê a hipótese, deve ser aplicado. Não subiu, aí vai caber mandato de segurança. Com muita forma de questão. A verdade é que o recurso repetido impõe o presidente do tribunal e o ministro que aprecia um cuidado especial agora na seleção das leis. E houve no passado, não sei se continuou, porque só estou hoje atuando na Corte Especial, porque eu estou na Corregedoria, devo voltar no ano que vem, mas houve uma precipitação e afetação de muitas teses que não tinha generalidade requerida pela natureza da técnica de julgamento do recurso especial. Isso acabou criando imbróglios, que nós vamos ter que resolver agora no caso a caso. Então, nós também, os juízes do Superior Tribunal de Justiça, são homens, no sentido genérico, embora ele tenha uma proposta de nova composição, que é formar o Superior Tribunal de Justiça com a composição dele com 32 mulheres e eu de presidente vitalício. Será melhor. Mas também já disse Eliana em si. Eliana, que eu quero delicadeza, foi a primeira que eu não tenho bandidos de toque, só bandidas. Eu disse a ela, de tempos em tempos, se me contrariar, eu troco as comidas. Tem que se pôr. Então, observem bem. Nós dizemos tudo isso brincando, mas uma matéria extremamente importante. Que o recurso repetido tem um propósito de destrancar ou de destravar os tribunais superiores, de diminuir o volume de serviço, mas tem um papel que poucos estão percebendo. O julgamento dele assumiu com o tempo uma feição objetiva. Esse processo está tomando uma feição objetiva. Tanto que a desistência do recurso especial, quando já vetado pela técnica do executivo, não recebe. Não é recebido imediatamente. É recebido. Depois que julga, fixa a tese e homologa a desistência com a prevalência da tese. Porque o tribunal entendeu que aqui é um veículo que transcende o interesse das partes, que permite ao tribunal interpretar a lei. Nós estamos muito próximos, embora ninguém goste de assumir isso, nós estamos transformando isso numa verdadeira ação de controle de legalidade, nos moldes da ADIM para controlar a constitucionalidade. Isso está ocorrendo. Eu me lembro que na primeira desistência eu fui em voto vencido, solitariamente, porque a lei diz que a parte pode existir. Como não tinha argumento
Quer dizer que não podia. Aí eu gostei da solução. Não foi minha, mas eu aplaudi. Vamos então julgar e homologar. Aproveitamos o quê? Todo o trabalho do governo, que depois que você afetar, ouvir, na hora de julgar, com tudo preparado, desistir, a corte realmente se irrita, não consegue abrir. Então, quem tem recurso para desistir, eu digo sempre para advogado, cuidado, desista logo, não espere ser afetado. E se afetado, se o seu foi escolhido para afetar, se você teve o azar de escolher o seu recurso, a desistência agora só vai operar após o julgamento da terra. E isso pode comprometer o advogado, se ele desiste. Então, porque não tem desistência da desistência. A desistência é a aluno que comunicou em tese. Parece que o meu tempo esgotou. Antes que o desembargador e o juiz federal me chame a atenção, eu vou ter que abrir um processo administrativo depois. Eu vou encerrar agradecendo o convite, mais uma vez, da BTP, professor do Dr. Eduardo, da minha querida, a loira da minha vida, só tem um defeito, mas isso vai corrigir no tempo, torcedora do Atlético. Quero agradecer a oportunidade que vocês me dão de voltar na terra, de conviver com os amigos mineiros. E olha, não vou contar uma de gaúcho, mas tem uma especial. Você sabe que o mineiro, aqui em Minas, nós estamos habituados, tudo é trem, né? O jeito que passou mal tem um trem, a mesma coisa um trem bom. E o mineiro conversava com o gaúcho. Ei, gaúcho, estou morrendo de vontade de comer um trem. O gaúcho, pá, tchê, 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 tchê.